Começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Muito bom dia, Araxá. Estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 16 de junho de 2017. Prefeito Araceli de Paula, muito bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Regina, Saulo, Alain. Bom dia, Araxá. É com satisfação enorme que nós estamos aqui novamente para falar com a cidade. Prefeito Araceli de Paula, qual a avaliação dessa repercussão a nível nacional da pesquisa que apontou Araxá entre as mais tranquilas do Brasil? Alexandre, eu acho que a repercussão ela deve tocar profundamente a cada araxaense como me tocou. Porque no mundo conturbado que nós estamos vivendo, em que todos os noticiários falam da violência, coloca a violência como um grande desafio dessa era moderna. Você morar numa cidade que é considerada a nível nacional como a capital da paz no seu estado. A capital da paz entre 853 cidades do estado de Minas Gerais. Isso nos dá um conforto moral muito grande. Isso nos dá uma confiança muito grande e uma certeza de que nós convivemos com uma população pacífica, ordeira, boa, uma participação com pessoas do bem. Isso é a primeira sensação que nós temos. Mas a outra sensação é que as pessoas começam a tomar Araxá como espelho, como exemplo. Começa a tomar Araxá assim como uma meta, porque a paz é uma ambição de cada segmento humano, de cada setor da sociedade. Essa busca constante da paz faz com que a nossa cidade se eleve ainda mais perante os olhos do país, do Estado e principalmente perante o sentimento cristão das pessoas. Araxá está de parabéns. Acho que ser considerada, num momento como esse principalmente, a cidade mais pacífica de Minas Gerais e a quinta cidade mais pacífica do país é um galardão que dificilmente outra cidade do interior conseguirá. Então, eu fico muito satisfeito e gostaria de repassar esse presente que nós recebemos a cada araxaense em particular. Porque se a cidade é pacífica, é porque o araxaense é bom. Se a cidade é pacífica, porque o araxaense tem um sentimento de paz que mora dentro de si. Parabéns, Araxá. Prefeito, e a questão de segurança segue também sendo prioridade na sua administração? Há novas ações nesse setor? Exatamente, porque a segurança ela nos dá muito mais responsabilidade do que a insegurança. A segurança é um ponto que foi almejado e que foi alcançado. Agora nós temos que trabalhar para que nós não percamos esse espaço. Esse espaço pertence a Araxá. E para que ele possa realmente ser uma tônica em nossa cidade, nós temos que continuar dando o esforço que nós estamos dando em todos os setores para que ela continue cada vez mais pacífica e cada vez mais referencial. Então, com as câmeras de segurança, com o aumento do nosso policiamento, com a diversificação da atuação no combate a todo tipo de malefício causado pela violência, nós teremos que ter o anteparo de uma ação controladora, não de represália, mas de uma ação que não deixe que Araxá perca a sua posição. Nós estamos trabalhando na ampliação do vídeo monitoramento. Nós estamos trabalhando na ampliação do nosso patrulhamento, tanto motorizado como o patrulhamento através de veículos. Nós estamos trabalhando, conscientizando a população para que ela participe também desse trabalho que é de todos. Então nós vamos entendendo que com a participação sempre ampliada de toda a população e de todos os órgãos de segurança, nós vamos conseguir manter esse troféu. Aproveito mais uma vez para estender aqui os meus cumprimentos aos agentes que foram pioneiros nessa área.
Eu diria que a instituição do CONCEP foi um grande passo, que o vídeo monitoramento foi um passo gigante, que a atuação da polícia agora com o Coronel Fernando, o trabalho do delegado regional de polícia, o Dr. Vitor Hugo, o trabalho do Dr. Renato Zuppo, o trabalho dos promotores de justiça e o trabalho permanente, a vigilância permanente da nossa própria justiça. E a participação de cada cidadão araxaense faz com que a segurança seja uma referência, sim, em nossa cidade. Então é com essa tranquilidade que eu gostaria de dizer, nós vamos trabalhar mais, ampliar o nosso raio de ação, não apenas dentro do eixo central da cidade, vamos expandi-la por todos os bairros. O vídeo monitoramento ocupará todos os bairros. O patrulhamento motorizado acompanhará todos os bairros. Iremos também para a zona rural. Araxá será um município realmente tranquilo. Será um município patrulhado e, portanto, será um município distanciado da ação dos malfeitores, da ação de bandidos. Jamais eu espero que a gente tenha a desilusão de qualquer ação que possa dizer ou tentar refletir, a informar falsamente que a nossa cidade já foi ou é uma cidade segura. Pelo contrário, a nossa cidade é a cidade mais pacífica de Minas Gerais. Prefeito, e diante de tantas boas notícias, Araxá teve essa semana mais uma notícia importante que o senhor divulga agora para os nossos ouvintes? Olha, Alexandre, é muito bom ter uma notícia boa depois da outra, né? Se Araxá é a cidade mais pacífica, Araxá também é a cidade mais transparente em todo o Triângulo Mineiro, em toda a nossa região do Alto Paranaíba. De 1,5 ponto em 2015, nós fomos para 4,5 pontos e há 3 dias atrás, Araxá foi considerada pela promotoria pública, tanto estadual como federal, no ranking estabelecido, com a média 10, ou seja, a média máxima em transparência. Tudo isso faz parte de uma programação que nós fizemos, porque para que se tenha essa transparência é necessário primeiro que você tenha saúde, que você tenha educação, e essas foram metas do nosso governo que vão se cumprindo paulatinamente. A cada avaliação nós temos resultados altamente positivos. Alexandre, a saúde, dentro da exigência do governo federal, teria que gastar até 15% do seu orçamento nas suas atividades. No primeiro quadriênio nós gastamos aproximadamente 20%, o que, estendendo essa meta até o final do ano, nós vamos gastar da mesma forma que nós gastamos no ano passado, entre 19,5% e 20% da arrecadação. Portanto, esse era o ponto inicial, era, digamos, o grande propósito da nossa administração, colocar a saúde em primeiro lugar. Da mesma forma que vem acontecendo na educação também. Estamos gastando percentualmente mais do que nós deveríamos e poderíamos gastar do nosso orçamento, repetindo o que aconteceu o ano passado. Então, se nós fomos bem na saúde o ano passado, gastando bem além daquilo que a lei determina, da mesma forma nós fomos bem na educação, gastando bem mais do que a lei maior determinava. E na segurança, que era o terceiro item, hoje nós já somos, com essa classificação, uma referência a nível nacional. Espero que a gente tenha condições de contemplar os demais itens para que Araxá seja realmente a cidade que nós queremos. E é para isso que nós estamos trabalhando, atingindo e suplantando metas, atingindo e suplantando percentuais estabelecidos pelo próprio governo federal dentro da arrecadação municipal em todo o país. Então, eu acho que é uma administração que está acertando em todos os setores, acertando primeiro naqueles que representavam o clamor da população. Saúde, educação, segurança. Agora vamos para as outras áreas. Esperamos atingir todas elas, porque essa é a missão do governo. Prefeito, e dentro da questão da saúde, nós temos mais uma informação também relevante à comunidade?
pretendemos, no dia 3 de julho, reabrir a Casa do Caminho para os araxaenses. Vamos colocar a Casa do Caminho como uma extensão da nossa área de atuação, com 25 leitos, com 9 unidades de UTI, o que ampliará bastante a nossa condição de atendimento. Da mesma forma que nós manteremos, volto a repetir, a nossa parceria com a Santa Casa em toda a sua extensão, a nossa parceria com o Hospital Dom Bosco, e pretendemos inclusive ampliá-la à medida em que nós pudermos aperfeiçoar o nosso atendimento público aqui em Araxá, e com a Unimed. Nós pretendemos também estabelecer esse tipo de parceria. Nós esperamos que a população de Araxá tenha em nossa cidade todo e qualquer tratamento necessário, tanto para aquele que tem condições de arcar com os custos, como para aquele que, não tendo condições, às vezes ficava às margens da sociedade porque não tinha como se tratar. Então esse é um propósito nosso que nós queremos cumprir na íntegra. E já estando nessa semana com o Tadeu e a diretoria da Casa do Caminho, nós já acertamos para o dia 3, reafirmamos para o dia 3 a reabertura da casa. Então vai ser uma data festiva para a cidade e para a saúde de Araxá. Da mesma forma que nós pedimos ao Dr. Alonso que criasse um grupo para já ir instalando todos os equipamentos que nós já estamos adquirindo, estamos licitando e buscando aqueles equipamentos de última geração para que possamos equipar também a nossa unidade de saúde, que vai ser uma referência, porque a UPA de Araxá está dentro do cronograma de atendimento entre as primeiras do país. Prefeito, como está o programa de recuperação asfáltica no município? Nós praticamente já recuperamos e restauramos mais de 500 mil metros quadrados da nossa pavimentação urbana. E vale dizer que 75% dessa restauração, dessa recuperação aconteceu nos nossos bairros e continuará, porque nós queremos asfaltar todos os bairros de Araxá, restaurar todos os bairros. Aproveito inclusive esse programa para dizer aos moradores dos bairros: esperem que nós estamos chegando e vamos restaurar sim. Da mesma forma que estamos trabalhando em todos os cantos do centro da cidade, restaurando e recuperando também as vias públicas. Porque é muito mais fácil você depois tratar uma cidade do que remendar uma cidade. É o que nós estamos fazendo. Gastamos alguns milhões. Esses milhões, alguns foram recursos próprios, outros foram recursos buscados a nível federal, a nível estadual, e que, no nosso entendimento, faz com que a cidade seja uma cidade agradável, seja uma cidade mais confortável, seja uma cidade mais diferenciada, porque eu acho que isso faz parte da mobilidade e, digamos assim, do orgulho da própria população. Nós não estamos apenas restaurando, nós estamos pintando, nós estamos colocando as luzes, nós estamos limpando. Quer dizer, a cidade de repente passa a ser uma casa comum de todos, não é isso? A cidade passa a ser um orgulho quase que natural por tudo aquilo que está sendo feito. Espero que dentro de muito pouco tempo a gente tenha condições de dizer que nesse setor viário, nesse setor de recuperação e restauração daquilo que nós encontramos, a gente possa também atingir a mesma meta, a mesma nota que nós atingimos em outros rankings que o próprio governo federal elencou. Então, eu acho que as coisas estão caminhando bem. E que as grandes obras também possam já ter início. Prefeito, então é o que muitos perguntam, né? O porquê algumas obras iniciadas ainda não foram concluídas e algumas obras que foram anunciadas ainda não tiveram o seu início. Alexandre, sua pergunta é muito pertinente e ela abre uma oportunidade muito boa para a gente conversar com a cidade de uma maneira muito tranquila e explicar o porquê de certas coisas. As obras grandes não foram iniciadas ainda porque elas estão em processo de licitação e algumas ainda em processo de elaboração dos projetos. E na busca de recursos, tem umas que carecem de muito recurso e nós estamos atrás e entendo que nós vamos conseguir. Nós estivemos em Brasília quando nos fomos informados pelo ministro Bruno Araújo de que, no caso do saneamento básico e canalização de córregos, talvez dentro de 2 semanas nós já tivéssemos uma plataforma elaborada pelo Ministério das Cidades que poderia capacitar as cidades a
promover o contrato com a Caixa para a aquisição de recursos para esse fim. No sistema viário também esperamos que para dentro de no máximo um mês a gente já tenha condições também de qualificar a cidade na busca desses recursos. Isso são quanto às obras maiores. Agora, quanto às obras menores, são altamente importantes também. Eu gostaria de dizer que está havendo um certo compasso entre a prefeitura e as empreiteiras que se qualificam para fazer essas obras. Existem empreiteiras, eu entendo isso, que às vezes, conscientes de que poderiam ter recursos para dinamizar, para concretizar essas obras, não conseguem esses recursos e as obras vão atrasando. Existem empresas que às vezes não tendo condições de trabalhar em 2, 3 obras, se qualificam até pela facilidade da lei de licitação, se qualificam para construir 4, 5 obras e elas não têm recursos para isso, então as obras atrasam. E quero até deixar bem claro para toda a cidade, quando a prefeitura contrata uma obra, até pela lei de responsabilidade fiscal, ela tem que ter o recurso em caixa para pagar aquela obra. Então não é a prefeitura que não tem condições de pagar, é a empresa que às vezes não tem a condição de fazer, porque você não tem como pagar uma obra se não foi feita uma medição. Existe um cronograma físico-financeiro que você paga na medida que você mede, fiscaliza e recebe a obra, aí você paga, mas você tem que ter o recurso. E o que está acontecendo, infelizmente, é que algumas empresas, não são todas, algumas investem aquilo que não podem investir. E com isso elas prejudicam o andamento dessas obras que já deveriam estar prontas. Mas nós estamos atentos a isso. Nós tomamos já diversas medidas. E a última que nós tomamos, nós chamamos todo o nosso sistema de engenharia, e nós temos 10 engenheiros trabalhando nessa área, para que procurasse cada empresa, para que cada empresa apresentasse à prefeitura os problemas que elas têm na conclusão dessas obras. Se for pagamento, que se estabeleça um novo prazo de execução financeira da obra. E a prefeitura tem recursos para que a obra não atrase. Que se estabeleça um novo convênio. E levamos isso ao conhecimento do Ministério Público, que foi bastante sensível a tudo aquilo que nós informamos. Nós temos os recursos para pagar, a empresa não tem a obra para entregar. É lamentável dizer isso, mas está acontecendo. Então, algumas obras estão atrasadas sim, não é falta de recurso. Talvez seja um lapso, seja um erro, ou seja, digamos, uma ação com uma certa maldade da própria empresa. Então esse cronograma da agora para frente, físico-financeiro, tem que acontecer. Nós vamos dar a cada empreiteiro, em cada obra, um prazo de execução, estabelecido entre 2 a 3 meses no máximo, para que elas entreguem todas as obras e recebam tudo aquilo que elas tenham que receber, para que a gente tenha condições de continuar trabalhando, para que a gente tenha condição de dar ao araxaense oportunidade de usufruir daquelas obras. Existem obras com atraso de 6 meses, 9 meses, quando o contrato se cingiu a 5, 4 ou 6 meses. E levamos isso ao conhecimento do Ministério Público, sabendo que realmente o Ministério Público não entra, mas ele já está avisado pela própria Prefeitura que nós não iremos tolerar tal procedimento. Quem não cumprir o programa físico-financeiro, se a Prefeitura não cumprir, que ela seja cobrada. Mas se o empresário não cumprir, ele será cobrado na forma da lei. Então é preciso que haja esse pacto de seriedade, de responsabilidade, não apenas com o erário público, mas com a satisfação do araxaense, que quer ver a obra iniciada, trabalhada e ser entregue para que ela possa ser realmente usufruída, em todo sentido. Então, eu acho que é mais uma medida que nós estamos tomando. Porque quem se der ao trabalho de procurar uma obra pública da prefeitura, vai ver uma faixa onde nós colocamos lá que essa obra está sendo construída e fiscalizada pela prefeitura. E nós criamos um grupo de fiscalização de pessoas altamente competentes, compromissadas com a administração pública, que estão acompanhando todos os dias o desenrolar dessas obras. E aquelas empresas que não cumprirem aquilo que foi pré-estabelecido, elas poderão ser por penalidades previstas na lei de licitação, que são gradativas, serem até impedidas de contratar obras a nível local, chegando até a nível nacional.
poderão ser consideradas inidôneas se não cumprirem realmente com essa obrigação. Então, é dentro dessa ótica que nós vamos trabalhar. É dentro dessa ótica que nós repassamos esse posicionamento nosso ao Ministério Público em respeito à população de Araxá, em respeito àqueles que pagam seus impostos, em respeito àqueles que querem uma cidade mais segura, uma cidade mais humanizada, uma cidade que dê orgulho e satisfação de viver, uma cidade que tenha mais escolas e não apenas esqueletos de escolas, que tenha mais obras e não apenas esqueletos de obras que começam e depois não tem fim. Então é dentro dessa conversa, é dentro desse pacto que já está sendo repassado a todas as empreiteiras de Araxá, através do nosso departamento de engenharia, que nós vamos trabalhar. Então eu espero que não aconteça esses atrasos. É o mínimo que nós podemos fazer e vamos fazer dentro daquilo que a lei realmente nos garante. Prefeito, e dentro dessa questão das obras, há novidade também em relação à licitação para a sequência das obras do gabinete no centro administrativo? Alexandre, já havia 4 pendências no levantamento que foi feito assim que nós assumimos. Essas pendências foram levantadas pelo próprio Tribunal de Contas e outros órgãos de fiscalização. E agora, pela tomada de conta especial também, são pendências que nos preocupam porque são de ordem legal. E assim que nós tivemos praticamente a liberação nesse sentido legal, nós passamos a ter uma preocupação no sentido de segurança. Porque onde realmente o gabinete do prefeito está sendo construído, parte dele é num terreno completamente encharcado, num movediço. E nós já tivemos no passado um problema quando nós construímos a própria estação rodoviária, onde o terreno era uma turfa e nós gastamos muito mais na retirada dessa turfa para construir o terminal rodoviário e tivemos que drenar praticamente toda a Vila de São Pedro e a Vila Rica. E vale dizer que lá depois nós ainda construímos lá o Colégio Dom José Gaspar, aproveitando a mesma retirada da turfa que nós encontramos naquele local. E nós não queremos que aconteça a mesma coisa com o gabinete. Então nós estamos fazendo sondagens para alcançarmos realmente a rocha, onde se assenta todo o peso da estrutura. E, se necessário, faremos, de acordo com a recomendação da engenharia, um cinturão de concreto para dar segurança à estrutura que será colocada em cima daquela estrutura metálica que foi construída ali no gabinete do prefeito, para que a gente tenha essa segurança. E vale dizer, apenas para fazer uma referência, que a rampa que leva da avenida até o gabinete, ela está realmente em cima de um terreno bastante movediço, bastante perigoso. Então ela tem que ser tratada realmente com esse cuidado. Eu gostaria inclusive de louvar aqui a ação e a preocupação do nosso setor de engenharia. Às vezes você tem que demorar um pouco mais, você tem que gastar um pouco mais, mas tem que dar segurança à obra onde realmente será a sede do governo do município. Não houve um momento sequer que nós tivéssemos qualquer intenção de protelar aquela obra. Infelizmente, nós fomos impedidos por esses empecilhos que nós estamos colocando. Como temos empecilhos também, eu volto a dizer, em determinados setores lá do centro administrativo que nós encontramos e que estamos paulatinamente resolvendo um por um. E pretendemos passar agora até para informação a Secretaria de Ação Social lá para o centro administrativo. Estamos fazendo lá as primeiras reformas necessárias, as divisões, recuperando telhados, recuperando paredes, recuperando alguns defeitos que nós encontramos, para que a Secretaria também passe para lá. Então são situações que nós encontramos que nós temos que reparar, para que as administrações que vierem depois não enfrentem os problemas que nós estamos enfrentando. Então é dentro dessa ótica que realmente existe algum atraso. Prefeito, o microfone fica à disposição do senhor para suas considerações finais. Olha, a minha despedida nessa semana, primeiro é de alegria, de satisfação, é de euforia para com os araxaenses que receberam o título de cidade mais pacífica do estado de Minas e a 5ª cidade mais pacífica do Brasil. Segundo,
Cumprimentar Araxá, que saiu de 1,5 ponto na avaliação da transparência para 10 pontos, que é a nota máxima dada pelo Ministério Público, tanto a nível estadual como federal, na transparência. Transparência é mostrar aquilo que faz, transparência é deixar as pessoas sentirem aquilo que a cidade é, através dos meios que essas organizações de fiscalização têm. Então Araxá realmente recebe nota 10. E a nota maior que eu posso dar a Araxá nesse momento é de agradecimento, porque Araxá tem sido muito compreensiva conosco, tem vivido conosco as dificuldades todas, tem colaborado em todos os sentidos para que a cidade continue a crescer, continua acreditando nas ações que em conjunto nós estamos fazendo. Então, a minha palavra final é de agradecimento a Araxá. Se não fosse esse incentivo, se não fosse essa confiança, se não fosse essa participação, talvez fosse muito difícil dirigir uma cidade num momento como esse. E volto a dizer também, mais uma vez, eu tenho acompanhado muito o desenvolvimento da nossa arrecadação própria que nós lançamos aqui. Muita gente achou que nós não devíamos lançar. Agradecer a toda a população dos araxaenses que estão entendendo que a cidade é deles, que aquilo que nós recebemos de cada um, nós distribuímos em benefício de todos. Eu acho que isso realmente faz bem àquele que administra. Agradeço mais uma vez a compreensão da Câmara, a compreensão da imprensa e principalmente a colaboração dos nossos secretários, dos nossos funcionários e dos nossos operários. Muito obrigado, meu abraço. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Na próxima sexta-feira estaremos de volta neste mesmo horário com mais informações da administração municipal. Contamos sempre com a sua companhia. Araxá. Vamos juntos, de mãos dadas, caminhando sempre juntos, que o futuro vem chegando, é Araxá. Brilhando sempre mais, muito mais, vale a pena acreditar. Trabalhando alcançaremos grandes vitórias, com a sua participação, todos num só coração. Vamos fazer muito mais, muito mais. O futuro é agora. Vamos fazer muito mais, muito mais. O futuro é agora. Vamos fazer muito mais, mais. Termina aqui o programa Bom Dia Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.